Olá, leitor! O livro de hoje é O Caso dos Exploradores de Caverna, do John Fuller. Esse livro, leitor, ele é um livro argumentativo, ele é usado nas faculdades de Direito, logo no início, então você pode ficar tranquilo, não traz nada de jargões jurídicos, nada disso. Ele é bem simples, é um livro de reflexão, sabe, de argumentação, de você pensar. É um livro voltado para a filosofia do direito. Ele traz a questão da moral e da justiça. Mas, como ele é voltado para o curso de direito, ele também fala da lei. Então, gente, essa obra é uma obra aparentemente é uma obra bastante complexa. Mas nem por isso não é gostosa de se ler, não é uma obra assim que qualquer pessoa pode lê-lo tranquilamente. A história foi inspirada em dois casos que aconteceram no século XIX. É uma história fictícia que se passa no ano de 4299, portanto, bem distante do nosso tempo. A obra traz 5 exploradores, eles não são especialistas, são apenas aventureiros, e eles saem numa expedição, mas eles avisam suas famílias, que poderiam demorar um pouco, eles deixam suas famílias avisadas de onde estariam. E eles saem então em busca de aventura, explorando cavernas, e uma dessas cavernas eles acabam ficando presos porque a entrada da caverna acabou se desmoronando. Então eles ficam dentro dessa caverna por um tempo, até que tenha provimentos e procurando uma forma de encontrar a saída, mas eles não encontram. Então eles entram em contato com suas famílias, e as famílias nesse tempo também já estavam bastante preocupadas. Eles entram em contato e contam a situação. A abertura da caverna havia sido fechada devido ao desmoronamento. Suas famílias entram em contato com as autoridades e imediatamente já se posicionam para resgatar esses 5 exploradores. É extremamente perigoso. 10 pessoas acabam perdendo suas vidas tentando resgatá-los. Dentro da caverna, os suprimentos acabam, eles ficam sem nada, sem água, sem alimento, e eles ficam desesperados. Eles entram em contato com as autoridades e perguntam para um médico quanto tempo eles conseguiriam sobreviver sem água e sem comida. O médico diz que talvez eles consigam sobreviver mais 10 dias. Então, houve-se um silêncio e logo em seguida, leitor, eles entram em contato com o médico novamente e perguntam se é possível viver mais tempo comendo carne humana. Então, o médico diz que sim. Muito a contragosto, o médico diz que sim, é possível. Eles perguntam para mais pessoas se tem algum problema, mas ninguém quer se envolver. Então, ninguém diz mais nada. Passado algum tempo, leitor, dos exploradores, ele propõe que haja um sorteio entre eles, quem deve morrer para alimentar os demais. Esse que propôs o sorteio, ele acaba desistindo, diz que não quer mais. Decidem por ele. Então, se você não quer, nós vamos decidir, e joga lá os dados. Ele deu a ideia, só que ele desistiu. Mas os outros não. E todos estavam tremendamente desesperados. Porque a fome, leitor, é uma coisa desesperadora, a gente não pensa. Então, naquele momento desesperador, eles jogaram o dado, e quem foi que saiu sorteado? O indivíduo que propôs a ideia, que deu a ideia. E ele acaba sendo morto e servindo de alimento para os demais. Passado 3 dias, eles são resgatados. E aí começa o julgamento. Eles devem pagar pelo crime, no caso, o assassinato, e mais, o agravante de se alimentarem da carne do companheiro, ou eles devem ser absolvidos. Então, acontece um alvoroço na cidade. 4 juízes são selecionados para fazer esse julgamento. Acontece, leitor, que esses 4 juízes têm ideias diferentes. O primeiro diz que não, porque onde eles estavam, eles estavam longe da sociedade e, portanto, lá não havia lei. Além disso, eles estavam num estado natural, que seria normal. Então, seria normal eles se alimentarem, eles acharem uma forma de sobreviver, porque o importante é a vida.
Este é o primeiro juiz, então ele defende pela absolvição. O segundo juiz, ele fica indeciso. Portanto, ele decide se abster, ele decide não votar. E ele joga na mão dos outros 3 lá a questão, e ele não se envolve ele não se envolve para o julgamento. O terceiro leitor, ele defende a ideia que eles deveriam sim ser absolvidos, porque já sofreram muito, ficaram presos. Além disso, houve 10 pessoas que foram mortas tentando salvá-los. Então, assim, diante de todo esse sofrimento, o ideal seria que eles fossem absolvidos. Acontece, leitor, que esse juiz ele é legalista, então ele vai pela letra da lei. E o que a lei diz? A lei diz que quem mata deve ser condenado. Então, ele condena os réus. Já o último juiz, leitor, ele vai pela opinião pública. Então, ele segue a analogia da lei. E ele argumenta que, devido à estatística feita na cidade, 90% da população acredita que os réus devem ser absolvidos. Haja vista todo o sofrimento, haja vista que já morreram muitas pessoas, então por que mais mortes? Então, o leitor, ele argumenta nesse sentido. A opinião pública é relevante e deve ser acatada. Ele julga pela absolvição dos réus. Enfim, leitor, os 4 juízes, cada um faz o seu julgamento e cada um volta na questão de acordo com os seus princípios e também com os princípios jurídicos. Essa obra magnífica, leitor, traz essa questão para nós. O que você faria se você estivesse tanto no lugar dos réus que estão sendo julgados, e o que você faria se você também estivesse no lugar dos juízes? Porque na opinião pública foi quase unânime, né? 90% da população absolveu. E ele nos faz refletir sobre essa questão, não só de julgamento, mas também a questão de escolhas da vida no geral. Por isso que eu falo, leitor, não é só um livro para os estudantes de direito, é um livro para todo mundo, porque é um livro que te faz, além desses argumentos incríveis, ele traz pensar, decidir. São decisões que mudam tudo, o momento muda tudo. Então, assim, é um livro maravilhoso, sabe? É um livro incrível que faz você pensar, decidir o que é melhor. E no momento também de desespero. E outra coisinha bem legal que a obra traz, leitor, é você vivendo a experiência, porque é muito fácil falar. Sabe, às vezes a gente fala de casos que a gente ouviu, de situações que a gente ouviu, de fofocas, coisas assim. Então a gente julga a partir do que a gente ouviu, mas você não viveu aquela situação. É isso, gente, esse livro maravilhoso que eu trago para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até o próximo livro.